Pessoal, difícil não falar hoje sobre a perseguição à jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo e da Globo News. Esse assunto me pega porque se trata de uma colega de profissão, mas também de uma grande amiga minha. E justamente por isso eu não fiquei nem um pouco surpresa quando eu li a conclusão a que chegaram o banqueiro Daniel Vorcaro e o publicitário Thiago Miranda depois de revirarem a vida dela de cabo a rabo. Não tem nada, absolutamente nada, nem multa na carteira de motorista. Eles gastaram tempo e dinheiro, cometeram um punhado de possíveis crimes para descobrir o que qualquer pessoa que conhece a Malu poderia ter contado de graça. Ela é incorruptível. O dossiê que era para destruir a jornalista virou o melhor atestado de idoneidade que ela poderia receber. E de quebra, virou prova no inquérito da Polícia Federal. Mas deixa eu te contar essa história do começo, porque ela tem várias camadas. Nesta semana, o site Fatos Online revelou, e a Folha de São Paulo e a CNN Brasil confirmaram, mensagens que a Polícia Federal extraiu do celular do Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, que hoje está preso, sobre a suspeita de uma fraude bilionária. Nas conversas com Thiago Miranda, dono da agência de publicidade MIT, e na época principal executivo do grupo Léo Dias, os dois combinam uma devassa completa na vida da Malu. E quando eu digo devassa, é devassa mesmo. Eles levantaram processos judiciais dela desde 1992, multas de trânsito, score de crédito, aquela nota que os bancos usam para medir se você é um bom pagador, a renda média, movimentações bancárias, extratos com operações em 5 instituições financeiras diferentes. Chegaram a comentar até o modelo do carro da Malu. E aqui cabe uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Quem é que forneceu esses dados? Extrato bancário e score de crédito não estão no Google. Sigilo bancário é protegido por lei. Dado pessoal é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Alguém, em algum lugar, abriu essas portas para um banqueiro e um publicitário. A Associação Nacional de Jornais, a ANJ, soltou uma nota nessa quinta-feira dizendo ter recebido a informação com indignação, classificando a ação como um método mafioso e cobrando investigação imediata sobre esse caso. É uma cobrança justíssima, porque se fizeram isso com uma das jornalistas mais conhecidas do país, imagino que não fazem com um cidadão comum. Agora, o detalhe que explica tudo é a data dessas mensagens, março e abril de 2025. E o que estava acontecendo lá? No dia 28 de março do ano passado, o BRB, o Banco de Brasília, que é um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal, anunciou a compra do Banco Master por cerca de 2 bilhões de reais. Era o negócio da vida do Vorcaro. O banco dele, cheio de esqueletos no balanço, seria salvo com dinheiro público. Só que tinha um obstáculo no caminho. A operação dependia da aprovação do Banco Central. E tinha a imprensa fazendo perguntas incômodas. Repare que eu disse imprensa no plural, porque não era só a Malu. A equipe da coluna dela, jornalistas de outros veículos, colegas do próprio Globo. Vários repórteres, vários jornalistas estavam atrás da mesma história. A saúde real do Master, a captação agressiva de dinheiro, a fragilidade daquele negócio bilionário. Logo depois do anúncio, o Globo já publicava que o Banco Central não deveria aprovar a compra, mas naquele momento era a Malu quem mais incomodava. 3 dias depois do anúncio, em 31 de março, o Vorcaro escreve para o Miranda que precisa frear a Malu Gaspar. Ou seja, não era vaidade, não era birra com o jornalista, era um homem tentando remover o obstáculo entre ele e 2 bilhões de reais de dinheiro público. E a história fez questão de confirmar quem estava certo. O Banco Central vetou a compra em setembro, em novembro liquidou o Master por falta de liquidez, o banco simplesmente não tinha dinheiro em caixa. O Vorcaro acabou preso. Tudo o que a Malu e os colegas apuraram se provou verdadeiro. A perseguição não foi contra uma jornalista que estava errada, foi contra uma jornalista que estava acertando tudo. Esse tipo de prática, aliás, tem nome, doxing, vem de docs, documentos em inglês. É a coleta de dados privados de alguém. Então eles vão atrás de endereço, finanças, família, histórico, para intimidar, chantagear ou silenciar.
No caso da Malu, os dados não chegaram a ser jogados na praça pública, ficaram ali na fase do dossiê, de munição guardada na gaveta, mas a lógica é a mesma. Vasculhar a vida de uma pessoa atrás de qualquer coisa que possa servir para que ela seja chantageada. E isso, claro que não é novo no Brasil. Um caso, né, bastante escandaloso e recente foi a chamada ABIN paralela, aquela estrutura clandestina que funcionou dentro da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo do Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que esse esquema usou um software espião para fazer dezenas de milhares de consultas ilegais e monitorou pelo menos uma dúzia de jornalistas, gente como a Mônica Bergamo, o Reinaldo Azevedo, além de fabricar dossiês falsos contra profissionais de imprensa. Vocês também vão se lembrar do caso da repórter Patrícia Campos Melo, que também é minha amiga da Folha, que teve a vida pessoal transformada em alvo de uma campanha de difamação depois de revelar o esquema de disparos em massa na eleição de 2018. E ela ganhou na justiça. A diferença entre esses casos de agora é quem aperta o botão. Lá era o Estado espionando jornalistas. Aqui é o poder econômico privado. Muda a ferramenta, mas não muda a lógica. Ou seja, se a imprensa incomoda, acaba virando alvo. E olha como essa lógica escala. A Malu não foi a única vítima do Vorcaro. O colunista Lauro Jardim, talvez vocês se lembrem, também do Globo, também investigando o Master, foi alvo de algo também muito grave. A Polícia Federal encontrou mensagens indicando que o banqueiro, o Vorcaro, planejou forjar um assalto para agredir o Lauro Jardim e intimidá-lo, cogitou até colocar gente para seguir o jornalista. Foi essa descoberta que levou à prisão dele em março, por decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que resumiu o objetivo do plano: calar a voz da imprensa. Contra a Malu, dossiê e dinheiro. Contra o Lauro, violência física planejada. É o mesmo cardápio da máfia, só muda o prato. Por falar em dinheiro, quando a devassa na vida da Malu não achou nada, os dois mudaram de estratégia. O Thiago Miranda escreveu que precisava arrumar um jeito de calar essa mulher, e surge a ideia de calar do jeito que gente desse tipo conhece, comprando. Entre os arquivos apreendidos pela Polícia Federal tem uma carta proposta a Malu Gaspar, R$120 mil por mês, mais 1,5 milhão de luvas na assinatura. Primeiro, pensaram em contratá-la pela revista Isto É, que pertence ao mesmo grupo da Entre Investimentos, empresa que, segundo a Polícia Federal, teria sido usada pelo Vorcaro para financiar um filme sobre Bolsonaro e despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois cogitaram um contrato pelo grupo Léo Dias, do qual Miranda era o principal executivo. Nenhuma das propostas foi adiante. O que os diálogos escancararam é como o Vorcaro enxergava veículos de mídia, não como jornalismo, mas como ferramenta. Ora para atacar, a mesma agência MIT operou uma rede de influenciadores com contratos de R$8 milhões para atacar o Banco Central. Ora para cooptar. E é justamente aí que entra mais um capítulo revoltante dessa história. Blogueiros de esquerda estão distorcendo tudo isso para ensinar que a Malu negociou com o Vorcaro. É mentira, é uma mentira que os próprios documentos desmontam. Primeiro, a tal carta proposta estava no celular deles, era um plano deles, entre eles. Segundo, numa das mensagens, Miranda diz a Vorcaro ter certeza de que a Malu não desconfiava de absolutamente nada. Os conspiradores atestam por escrito que ela estava no escuro. Terceiro, e esse é o teste definitivo, ela nunca parou de publicar. Jornalista comprado para de fazer pergunta. A equipe dela seguiu mandando questionamentos até o fim e a reação do Vorcaro nas mensagens é de pura fúria. E olha, gente, essa tentativa de alguns blogueiros de esquerda de manipular as informações contra a Malu tem endereço e tem data. Em dezembro, a Malu revelou o contrato milionário entre o Banco Master e o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Mais de R$129 milhões previstos para defender interesses
do banco. E na sequência reportou que o ministro teria procurado o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Master. O Moraes nega tudo, a mulher dele diz que o trabalho era consultoria jurídica, mas o estrago estava feito. Ao mirar uma figura tratada como intocável por parte da militância de esquerda, a Malu virou o alvo número 1 dessa galera. É por isso que agora estão distorcendo os fatos, né, dessa devassa para atacá-la de novo. Tem gente usando também o fato de que o Porcaro foi uma das fontes da Malu em outras reportagens. E daí? Fonte não é aliado. Ouvir investigado é uma técnica básica de jornalismo. O que valida a reportagem é checagem, não é a biografia da fonte. E convenhamos, no mesmo período em que falava com ela, o homem pagava a gente para devassar a vida dela. Impossível ser cooptada por quem te trata como inimiga a ser destruída. Isso me leva a um ponto que eu faço questão de tocar. Jornalista e veículo com posição declarada existem no Brasil. Temos aí imprensa assumidamente de direita, assumidamente de esquerda. Não é legal nem imoral quando um alinhamento é transparente, o leitor sabe o que está consumindo. O problema é o militante fantasiado de árbitro, gente que passa o dia divulgando a imparcialidade dos colegas, praticando zero imparcialidade, e que, diante de uma jornalista comprovadamente perseguida por um banqueiro fraudador, escolhe torcer os fatos para atacar a vítima. Isso não é crítica ao jornalismo, é milícia de narrativa. Mas olha só a ironia, os homens que planejaram calar a Malu produziram sem querer o documento que melhor a defende. E fica aqui o alerta. O alvo nunca foi só ela, nem só o Lauro Jardim. Era o próximo repórter que pensasse em investigar um poderoso. Mas deixa eu terminar como eu comecei, falando como amiga. Quem convive com a Malu sabe que ela é assim no jornalismo porque ela é assim na vida. Direta, rigorosa, incapaz de dever favor a quem quer que seja. Eu vi de perto o custo que esse tipo de trabalho cobra e vi que ela nunca se dobrou. 2 homens poderosos vasculharam mais de 30 anos da vida dela procurando um podrezinho e encontraram o que eu sempre soube. Só que agora não sou eu, né, suspeita de parcialidade pela amizade, quem tá dizendo. Tá nos autos, assinado pelos próprios algozes. Não tem absolutamente nada. Eu tenho muito orgulho da minha amiga. E antes de seguir, eu preciso compartilhar com vocês um teste muito bacana do meio. Se chama Painel Ideológico. É um teste baseado na pesquisa do meu querido amigo, cientista político Christian Lynch. Nele você descobre qual é a sua ideologia política. Vou te dar um spoiler. São mais de 10 ideologias brasileiras mapeadas em anos de pesquisa do Christian. Faz lá e depois me conta o seu resultado. O link tá aqui na descrição do vídeo e na legenda. E digo mais, faz o teste, porque mesmo que você fale, eu já sei, eu sou isso, eu sou aquilo, você pode se surpreender. Eu me surpreendi, gente. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar. Que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.